Anselmo Caparica está em São Paulo e chama a gente com entrevistas coletivas pelo Brasil, não é isso? Exatamente. Vou falar oi pro Thiago Oliveira também, né? Ô, Capá, Thiago, tudo bem com você? Fui defender nossa bandeira aqui do Tá Na Área. A gente brigando com ele foi defender o nosso, entendeu? Vamos aliviar, vamos então, aliviar. Tá bom. Bom, gente, no domingo tem Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, jogo importantíssimo. Existe expectativa muito grande em relação aos titulares que foram poupados no jogo contra o Patriotas. Vamos lá para o CT Joaquim Grava, onde está o Léo Bianchi. Léo, fala pra gente, parece que hoje teve um probleminha, é isso? Boa tarde para você. É isso aí, Caparica, muito boa tarde para você. Terminou agora há pouco o treinamento coletivo, os jogadores ainda estão no campo, estão deixando o gramado aqui, o Mauri, preparador de goleiros, tá aqui todo o time do Corinthians que fez o treinamento. Os jogadores que não jogaram contra o Patriotas no meio de semana, porque foram poupados, o Romero, o Fagner, o Rodriguinho e também o Jô, que foi o único desses 4 que foi relacionado e acabou entrando no segundo tempo, todos começaram a atividade aqui no CT Joaquim Grava. Os jogadores agora estão atendendo aos torcedores, muita torcida aqui no CT Joaquim Grava, acompanhando o treinamento do time que é líder com 12 pontos de vantagem com relação ao Flamengo, né, que é o 4º colocado e próximo adversário no Brasileirão. Como eu estava dizendo, os 4 jogadores que não jogaram no meio de semana vieram para o gramado e iniciaram um trabalho de finalização. Só que o Romero participou cerca de 5, 10 minutos finalizando e aí voltou a sentir o problema na coxa. Vale lembrar que no jogo contra o Fluminense no fim de semana passado, ele já saiu reclamando de dores, por isso foi poupado no meio de semana. Não treinou ontem, retornou junto com o Rodriguinho e o Fagner hoje e não teve condição. Ficou cerca de 10, 15 minutos conversando com o técnico Fábio Carilli e depois deixou o gramado e não participou da segunda parte do treinamento, quando o Fábio Carilli reuniu todos os jogadores e trabalhou em campo reduzido. Fica a expectativa então de como ele vai montar esse time, porque ele ainda não definiu. Misturou os jogadores aqui nessa tarde e aí fica a expectativa de quem entra no lugar do Romero no ataque. Se continua o Cleiton ou se ele dá mais uma chance para o Casim, já que o natural é que o Jô volte ao setor de ataque. E aí no meio campo continua a dúvida, se joga o Giovanni Augusto ou o Marquinhos Gabriel. Isso é uma dúvida que provavelmente ele só vai responder amanhã quando fizer o último treinamento para definir o time, viu, Caparica? Beleza, tá aí o Léo Bianchi então com as informações do Corinthians. Lembrando que daqui a pouco a gente volta com uma entrevista coletiva direto do CT Joaquim Grava e uma outra opção aí ao lugar do Romero, né? O Léo Bianchi falou do Casim, que é uma possibilidade, mas tem o Cleison também, o Cleison que não jogou contra o Patriotas porque já tinha defendido a Ponte Preta na Copa Sul-Americana, portanto, estava fora dessa competição. O Cleiton entrou no lugar dele, mas para o jogo de domingo contra o Flamengo, o Cleison também é uma possibilidade. O Léo Bianchi tem mais informações, é isso, Léo? Caparica, só para arredondar aqui, ontem a diretoria do Corinthians se reuniu com o empresário e os pais do Emerson Santos, um zagueiro de 22 anos que pertence ao Botafogo, jogou apenas 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, então é um jogador que interessa ao Corinthians, as negociações avançaram e agora o clube precisa entrar em acordo com o Botafogo. Corinthians que tem o Léo Príncipe, o Balbena vai muito bem e o Pablo, que é o jogador titular, está machucado, então o Corinthians tem um número pequeno de zagueiros. Então o Emerson Santos interessa e o Corinthians tenta então contratar esse jogador de 22 anos que hoje pertence ao Botafogo. Caparica, daqui a pouco a gente volta, que daqui a pouquinho o Fábio Carilli vem para conceder entrevista coletiva aqui no CT Joaquim Grava. Show de bola, muito obrigado, tá aí o Léo Bianchi então, o Fábio Carilli daqui a pouco vai dar entrevista coletiva e essa informação importante, aí o Corinthians em busca de um zagueiro, o Emerson Santos parece próximo do Corinthians, nesse momento o Corinthians tem apenas 3 zagueiros à disposição e vamos ver aí se vai dar certo essa negociação. Anselmo Caparica, coletiva do Corinthians, é isso? Exatamente, vamos direto lá para o CT Joaquim Grava, porque o técnico Fábio Carilli está falando neste momento, vamos ouvi-lo. Pressionado do outro lado, né? Se você vê que realmente há uma cobrança muito excessiva no trabalho do Zé, e se você pode tirar proveito disso também. Conheço ele bem pouco, conversamos algumas vezes, é uma relação bem profissional, mas é um cara que eu quero estreitar esse laço de amizade, sim, né? Precisamos nos unir também, que a nossa categoria, que a nossa classe esteja mais próximo cada vez mais. Essa é uma ideia. A única diferença que eu vejo que aqui no Corinthians é uma equipe que está bem definida e que só chegou o Cleison depois do Campeonato Paulista. Então é um grupo que se mantém
desde o início do ano, e o Flamengo chegando os jogadores no meio, por mais qualidade que tenha, técnica, individual, muitas vezes falta no coletivo, né? Vejo parecido com o Palmeiras essa mesma situação, né? Mas é um excelente profissional, se criou uma expectativa muito grande do Flamengo estar lá em cima pelas contratações, mas independente de técnico, o maior problema foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado, muita mudança no elenco, jogadores chegando no meio da competição, e isso atrapalha um pouco. Esse teu time já deu respostas em jogos como o de domingo, né? Eu acho que dá para comparar situações contra o Palmeiras fora, contra o Grêmio fora, no Campeonato Paulista contra a Ponte, contra São Paulo, enfim. Em jogos grandes o time respondeu. É o tipo de comportamento que você espera também para domingo? Você precisa dessa resposta para enfrentar um rival direto ao título? Fizemos grandes jogos contra os grandes e fizemos grandes jogos contra os considerados menores também, né? Foi partidas bem inteligentes, caso de vitória. Próprio contra o Avaí lá, fizemos uma partida para ganhar o jogo, né? A equipe está bem equilibrada. Mas dá uma tranquilidade maior, porque a equipe cresce nesses momentos. Questão de personalidade, questão de querer a bola, de jogar, de fazer o seu melhor, de uma entrega muito grande, né? A gente está num momento maravilhoso e fazer de tudo para repetir um grande jogo, uma grande atuação no domingo. Carili, queria que você falasse um pouquinho sobre as entradas do Marquinhos Gabriel e também do Cleison, os dois pontas. O que muda nesse time do Corinthians? O que muda são as características dos jogadores. O Marquinhos tem mais um contra um, tem o drible, tem o lance, o Jadson mais armador, né? Então a gente fica com uma equipe mais aguda, uma equipe mais ofensiva. E o Cleison, por outro lado, é um jogador de qualidade, inteligente para jogar também, que baixa para marcar. É muito parecido a movimentação que ele vai fazer dentro do campo, né? Um jogador mais leve de drible, e o Romero um jogador mais de buscar, de ajudar, de sair triangulando, de tabelar, tanto que ele está sendo um dos nossos armadores também. Prova disso foi os 2 gols contra o Palmeiras, o lance do pênalti e depois o gol do Arana, né? Então a nossa ideia não muda, o que vai mudar um pouquinho é as características dos atletas que estão entrando. O Romero tem uma lesão ou ele vai ser poupado? O que você chegou a falar com o Ivan Grava? Ele veio para o campo para ser testado e no trabalho ele sentiu. Não sei te dizer agora qual a gravidade, mas já está vetado do jogo de domingo. A expectativa é que ele volte para campo para treinar na segunda-feira, para estar à disposição na quarta. O Fábio, ainda em cima da pergunta do Ortega sobre os grandes enfrentamentos, nos jogos contra Grêmio e Palmeiras, até foram jogos como visitante, o Corinthians teve uma postura mais reativa do que de iniciativa, né? Foi um time que esperou muito bem, marcou demais, ganhou os 2 jogos. Para o jogo contra o Flamengo, isso é uma tendência, ou o fato de ser um jogo em casa muda um pouco a característica e faz o Corinthians trocar mais golpes o jogo inteiro com um time tecnicamente tão bom quanto o Flamengo? Nos preparamos para todas as situações. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente é um time muito acima, né? Muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os 2 Evertons, o Guerreiro, que nós conhecemos bem. Então a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante, né? Já pegamos a equipe contra o Santos aqui esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. E queria que você falasse um pouco do Paulo Guerreiro, né? Um jogador que vocês conhecem tão bem, você conhece tão bem. Um cara que também te ajudou tanto em um momento tão importante da sua vida, imagino, lá no Japão, o título mundial. Como é que vai ser esse reencontro e enfrentar e anular o Paulo Guerreiro? Já jogamos várias vezes contra o Paulo Guerreiro, né? 2-2 no ano passado, lá no Rio, 4-1, acho que foi o jogo aqui, no primeiro turno, tô certo? 4-0. 4-0. Um jogador de força, que nós temos que saber muito bem para tentar antecipar, sabe usar muito bem o corpo, e de área. Os nossos 2 zagueiros que vão iniciar o jogo já jogaram contra ele, então sabe bem, é um jogador que a gente tem que estar atento os 90 minutos.
Carille, considerando a equipe titular, né, se você for ver os dois jogadores que jogam aberto, o Jadson e o Romero, eles ajudam muito na recomposição, né, principalmente o Romero. E Cleison e Marquinhos Gabriel já não são as principais características deles, a recomposição em si. Como que você pensa, né, ainda mais contra um ataque de jogadores tão habilidosos, né, como o do Flamengo, como que você vai fazer para compensar essa diferença em relação aos titulares? Recompõe tanto quanto os dois. Pode ter certeza. Pode buscar os jogos que o Marquinhos fez. Só que o Jadson sai de trás através de passe. O Marquinhos muitas vezes sai no lance do 1 contra 1. Pode buscar o jogo contra o Vasco no Rio. Foi com esse time, né? Só no Jadson por dentro, Cleison na esquerda e Marquinhos lá. Pode buscar, eles têm essa condição. O Marquinhos entrou contra o Vitória lá e baixou, saiu de trás para um lance que originou o gol do Jô, né? Eles têm essas características, estão trabalhando bastante. O Cleison desde o Ituano, jogando pelo lado esquerdo, onde ele atuou mais no Ituano também, vindo até embaixo marcar para chegar, né? E tem trabalhado para fazer isso. Só que ele tem uma qualidade do 1 contra 1 melhor do que a do Romero. Então vão fazer a mesma função, só que as características para sair de trás elas são diferentes. Só mais um que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. O Danilo está sendo relacionado para o jogo, tá? Sabe que não vai entrar em campo. São 23 jogadores que eu convoco. Com a saída do Romero, eu estou convocando o Danilo, porque eu quero ter ele junto. Ele já está ciente da situação, aceitou prontamente estar com a gente. Então está sendo convocado, vai para o banco para estar junto nesse momento. E, Carille, agora falando sobre esse momento da temporada, né, a gente vê que as lesões musculares elas se intensificam em todas as equipes. E o Corinthians foi vítima disso com o Pablo, né, que teve uma lesão muscular, o Romero também, um desconforto aí, muscular. Liga um sinal de alerta, aumenta uma preocupação em relação ao número de lesões musculares que possam acontecer nessa reta do Campeonato Brasileiro? Sim, isso serve para todas as equipes. Em todos os anos, essa fase do ano é a pior, né? Falei na coletiva de quarta, poupou jogador na Sul-Americana. Não, se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, ia ser aquele time que ia para campo, né? E aí estão dando os sinais. O Rodriguinho saiu do jogo contra o Fluminense reclamando de dor na panturrilha. O Romero saiu durante o jogo lá ainda com a mão no adutor. Então é momento de ter cuidado, sim. Então, correr o risco de perder o jogador por um bom tempo, eu prefiro segurar ele um jogo por questões clínicas mesmo. A gente tem que estar atento nesse momento. Legal, tá aí então o técnico Fábio Carille. Olha só, hein? Alerta para os cartoleiros de plantão, então. Romero vetado, Cleison confirmado aí no time do Corinthians. E a dúvida entre Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. O Marquinhos Gabriel que vai para o jogo de domingo contra o Flamengo. Então você tem o Romero aí, tira o Romero, coloca o Cleison aí, porque senão você vai perder ponto nessa rodada, combinado? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, porque não